Olha aí, já voltamos. Você está antenada aí, você que é marido, está antenado nessa conversa também sobre alimentação, suplementação antes da gestação. Aqui é o seu lugar. Bom, muitas futuras mamães assumem que precisam tomar um multivitamínico pré-natal ou a partir do momento em que engravidam. Mas a comida, aquilo que a gente come todos os dias, deve ser a principal fonte da maioria das vitaminas e minerais que a gente precisa para apoiar a gestante e o bebê durante a gravidez. E uma dieta variada e saudável provavelmente fornecerá muitos dos nutrientes dos quais essa gestante precisa. E esses nutrientes também vão precisar de fibras, proteínas e energia essenciais para o desenvolvimento desse bebê. Os suplementos, eles ajudam a compensar eventuais deficiências nutricionais, mas não devem ser usados como substituto de alimentação bem equilibrada, tá? Vamos deixar isso claro. E para falar desse assunto tão importante, a gente conversa hoje com a nutricionista doutora Alessandra Araújo. E a gente conversa com você também, quando você manda aqui a sua dúvida, a sua participação no Vida e Saúde, enriquece aqui o nosso conteúdo. Então, se você quiser participar, se você quiser tirar uma dúvida, o nosso WhatsApp está aberto para você. E o número é o seguinte, ó, 12 98266 0004. Apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, você também vai ser encaminhado para o nosso contato do WhatsApp, é só mandar a sua pergunta, tá bom? Doutora Alessandra, tudo bem? Tudo bem, Teru. Bem-vinda ao Vida e Saúde. Que bom que você vai bater esse papo de Obrigada. Alimentação, suplementação da gestante. Necessário. Muito importante e muito necessário, né? Além da alimentação, a suplementação entra como complemento na vida gestacional. É muito importante. Agora é o seguinte, a gente fala de alimentação saudável aqui no Vida e Saúde a importância dela é durante a vida toda, mas na gravidez os cuidados precisam ser redobrados. Explica pra gente um pouquinho do porquê desse cuidado extra durante esse período da vida. Então, né, Teru, como a gente fala, a gente não tem que comer por dois, né? Uma quantidade por duas, né? Duas pessoas. Mas sim para duas pessoas, para suprir as necessidades nutricionais, tanto da mãe, que está ali formando o feto, quanto o feto que está em desenvolvimento. Então, é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que comer para a formação desse feto e para a saúde dessa mãe, né? Agora é o seguinte, às vezes a gestante ela tem aqueles desejos malucos, e às vezes esses desejos são assim prolongados por toda a gestação. Quero saber se a alimentação dessa gestante ela é capaz de suprir todas as necessidades nutricionais que essa mulher vai enfrentar nessa fase da vida. Só pela alimentação então, é possível? Olha, Teru, a grávida, né, nessa fase da vida, a gente tem a necessidade de uma suplementação, tá? E de um acompanhamento de um profissional do pré-natal. Então, é muito importante a realização do pré-natal. A grávida, né, a gestante ali, ela precisa repor alguns nutrientes que ela vem ali perder ou durante o processo da gestação, ela venha sentir essa necessidade. A questão da vontade, né, que às vezes a mãe tem muita vontade de comer um alimento, tem uma predisposição, às vezes está atrelada a alguma deficiência nutricional de alguma vitamina ou algum mineral, né? Então é importante avaliar. É claro que também existe aquela carência, né, constante pelos carboidratos. Então, aquela necessidade que a mãe tem, ela vem aumentar o aporte aí de carboidratos, que é um perigo, né, que tem que ficar de olho. Mas, em geral, aquela vontade, né, aquela vontade pontual, às vezes é o corpo alertando a necessidade de alguma vitamina ali. E aí é importante que a mãe tenha um acompanhamento, tanto do médico quanto da nutricionista. Bom, se uma mãe que não recebeu indicação de suplementação do médico, ela fala assim, eu já vi isso acontecendo, ela fala assim, não, eu acho que é uma fase que precisa de suplementação, vai lá na farmácia, conversa ali com o farmacêutico, que não está com o histórico dela, não está com os exames dela nas mãos, e aí ela começa a suplementar por conta. Tem risco para essa prática? Tem risco sim, né? Tem risco porque ela pode fazer uma suplementação, né, que ela acha que está adequada, mas que na verdade pode vir a faltar outros nutrientes.
Então, tem que receber a orientação, né, de um médico, de um profissional. Vamos supor, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor, polivitamínico, né? Ele tem muitas vitaminas e minerais, mas em geral não vem a vitamina do complexo B, que é tão importante, né? A vitamina B, aliás. A vitamina B, geralmente, ela não compõe esse polivitamínico, então a gente tem que ficar de olho. Outra vitamina que geralmente a gente encontra deficiência nesse polivitamínico é o ômega 3, muito importante para a formação do feto. Então, o que acontece? Às vezes a mãe vai lá, compra aquele pote de suplemento, né, que vem tudo, mas às vezes vem faltando alguma vitamina que ela venha a sentir necessidade no processo ali da gestação, né? Tá. Então, tem que ter uma orientação. Outra dúvida, antes da gente entrar aqui para mostrar quais são realmente os nutrientes que a mãe precisa ficar esperta, talvez precisam ser suplementados ou não, de acordo com o médico, a gente vai falar sobre isso. Eu queria saber, suplementar engorda? Porque tem muita gestante que acaba abrindo mão dessa suplementação indicada, com medo de estar ganhando peso acima do esperado. Peru, a suplementação é uma necessidade metabólica, então é a necessidade que o corpo tem e que naquele momento a mãe, ela venha ter essa necessidade de reposição. Então, é muito importante, não está atrelado ao aumento de peso, e sim uma necessidade nutricional. Então, é muito importante a gente separar isso. Tá. Se é necessário, é porque eu estou em falta. Se eu estou em falta, eu tenho que repor. Tá. A gente preparou aqui uma artezinha mostrando a gestação em fases. Primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. 3, 3, 3, 9. Durante o primeiro trimestre, que é aquela fase embrionária que o bebê está pequenininho, nem tem muita definição, aqui a gente tem, né, uma imagenzinha do feto, a mãe, ela precisa de um nutriente ou vitamina essencial. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a vitamina B9 e o ácido fólico, que geralmente os pediatras não, me fugiu, obstetras, acabam indicando. Prescrevendo. Exato. Ó, vamos entender um pouquinho. Nesse primeiro trimestre, geralmente a mãe vem ela perder até um pouquinho de peso. Por quê? Às vezes tem enjoo, às vezes ela tá ali ajustando ainda a alimentação. Então, o primeiro, né, as primeiras semanas, é uma semana que a mãe está passando pelo processo de adaptação. Mas é uma fase muito importante. Então, a gente vem com ácido fólico, porque é essencial para a formação desse feto, tá? Então, vem a suplementação de ácido fólico e junto com essa suplementação, vem toda a orientação nutricional dos alimentos que eu vou encontrar ali, a vitamina B12, a vitamina do complexo B. Então, vamos lá? Acho que você tem aí a fotinha para a gente colocar. Mas aqui os médicos acabam dando a suplementação para garantir. Mas a gente encontra esses dois nos alimentos também, não encontra? Isso, exatamente. Então, a gente entra com a suplementação para que a gente tenha essa garantia. Além da suplementação, a gente faz a orientação dos alimentos. Então, a gente começa a introduzir uma dieta nutritiva, uma dieta bem saudável, uma dieta rica em leguminosas, que são os feijões, uma dieta rica em folhas escuras, né? Então, esse início é muito importante, esse processo de orientação, tanto da suplementação quanto da alimentação. Ok. Tá, partiu então do primeiro trimestre para o segundo, o corpo já adaptou, essa mulher de repente não está mais enjoando, ela não está mais tendo tanta perda de peso, mas a demanda parece que aumentou, porque olha aqui quantas vitaminas e minerais essa mulher vai precisar. Isso, Teru. Agora sim começa. No primeiro trimestre, às vezes a gente vai perder o peso, né? Então a mamãe vem a perder o peso. Já no segundo, a gente começa a ganhar esse peso, né? Então vamos colocar assim, uma gestante que inicia a gestação no peso ideal, tá? Ok. Então ela começou no peso ideal. Ai, quanto que eu devo engordar em todo o processo de gestação, né? A mãezinha que começa no peso ideal, ela tende a engordar ela pode de 11 a 16 quilos, tá bom? Então, ela pode ficar nessa média. Comecei com o peso ideal.
As mamães que já iniciaram uma gestação com obesas, né, que já tem ali um sobrepeso, apenas de 7 a 9, porque senão a gente vem desenvolver outros tipos de patologia, outros tipos de doença, tá? Ok. Então, nesse segundo trimestre, é importante que a gente venha ver essa suplementação desses nutrientes e, além disso, a orientação adequada da quantidade dos alimentos, tá? Então, vamos supor, agora é uma fase muito importante. Então, a gente entra com a vitamina C, que é uma vitamina, assim, né, muito importante para o sistema imune. Além do sistema imune, a gente entra com o ferro. Tá aí o ferro? Tá aqui o ferro. Aqui, ó, mas tá dentro do primeiro trimestre. Tem magnésio e vitamina B6 também. Magnésio, vitamina B6. Agora, vamos entender o que está acontecendo aí? Por que ferro, magnésio e vitamina B6? Nessa fase, nesse período, a mãe tende a ter uma disponibilidade, né? Ela tem que ter uma disponibilidade daquele plasma sanguíneo estar mais diluído, porque está formando também o plasma ali do bebê. E aí, o que acontece? Ela vem a desenvolver, tem tendência a ter um pouquinho de anemia. Por isso que a gente faz a reposição do ferro, do magnésio, da vitamina do complexo AB6. E aí vem a vitamina C, né, que são frutas como acerola, laranja, goiaba, para que esse ferro possa ser absorvido ali pelas células, né? Então, a gente vem nesse processo de absorção. Então, a vitamina C vai contribuir essa absorção dessas vitaminas e desses minerais nessa fase aí. Legal. Nossa, já me surgiram várias dúvidas aqui, mas eu quero terminar esse caminho aqui contigo, que agora no terceiro trimestre o bebê já está bem maiorzinho, ele já vai crescer agora, vários órgãos já estão formados, eles só vão se desenvolver, agora começar a funcionar diferente, e aí essa mãe precisa caprichar no cálcio, não só na ingesta, mas tem outras coisas também que ela pode fazer, né? Olha, muito importante, né? Então, agora é a formação ali daquela estrutura dos ossos, né? Então, a gente precisa do cálcio para fazer toda essa estrutura. Só que, quem que a gente precisa para absorção do cálcio dentro dos ossos? A gente precisa da vitamina D. A vitamina D, como que a gente consegue a vitamina D? Através da luz solar. Então, o que a mãe tem que pensar? E além disso, do repouso. Olha só, para absorção dessa vitamina D. Consequentemente, a vitamina D sendo absorvida, eu tenho a absorção também do cálcio para a formação da toda a estrutura esquelética desse bebê. Então, não é só a alimentação, mas é o banho de sol, a luz solar, o descanso. Então, tudo isso a mãe tem que pensar. Aí a gente tem ali, olha, a gente colocou um tofu, né, que é uma fonte de cálcio de origem vegetal. E além disso, olha só, o tofu também é um probiótico que ajuda ali no funcionamento do intestino. Então, isso é muito importante. Então, essa é uma fase que a mamãe precisa estar descansando, repondo as energias, porque vai chegar um momento muito especial para ela, né? Que é o momento do parto. Bom, muito legal essa conversa com a doutora Alessandra, porque ela mostrou em cada fase da gestação quais são os alimentos e os nutrientes. Ela deu exemplos aqui, mas o nosso Brasil é tão rico. Se você mora numa região que tem caju, você come caju. Se você não tem caju aí, está no sul, você vai comer uma acerola, vai comer uma laranja, vai tomar um suco de limão. Então, você precisa se adequar, mas nessa hora, quero saber, doutora Alessandra, é hora de fazer dieta, é hora de fazer regime. Essa mãe que está acima do peso, como que ela consegue, ao mesmo tempo, suprir as necessidades do bebê? Porque, às vezes, ela está com gordura acumulada, mas não vitaminas acumuladas. Como é que ela consegue fazer esse equilíbrio legal para alcançar a saúde durante a gestação? Olha, você falou, foi perfeita a sua colocação, né? Então, a gente tem que suprir as necessidades de vitaminas, né, nutricionais, mas não calóricas. Por isso que tem a necessidade de um acompanhamento de um profissional, do pré-natal. Vamos supor, essa mãe está sobrepeso, então é um cuidado, porque ela vem a desenvolver tipo diabetes gestacional. A gente não falou também, mas tem aí uma vitamina muito importante, na verdade, que é o ômega 3.
O ômega 3 é importante para a formação do feto, né, da parte toda neurológica do feto, mas também, Teru, tem estudos que mostram que é muito importante para a mãe não vir a ter depressão pós-parto, para essa mãe ter uma estrutura no pós-parto, né? Uau. Então, você vê que tudo está ligado. Agora, o que acontece? Eu preciso de necessidade de qualidade do alimento. Então, eu preciso qualidade alimentar e não volume alimentar. Então, não é o momento de você ter restrições. Por que você vai ter restrições? Porque aí, na verdade, você faz uma dieta mirabolante que você venha a ter necessidades, né? Necessidades nutricionais de vitaminas e minerais e você não está ali repondo. Então, não é o momento. Então, o momento é o quê? É avaliar essa mãe, é a qualidade desse alimento e não o volume desse alimento. Tá, magnífico. Chegou uma interação que eu quero trazer nesse momento. Não tá aí? Tá aí a interação da Amanda. Amanda Nistico, ela disse o seguinte: essa suplementação da gestação deve continuar por quanto tempo após o nascimento do bebê? Boa pergunta. Boa pergunta, Teru. Aí é o momento de avaliar, né? Então, parto. A mãe vem fazer todos os exames clínicos, vai avaliar também com o seu médico, com a nutricionista e se tem alguma necessidade de reposição de vitaminas e minerais, até mesmo porque ela está em processo de amamentação e ela precisa dessa produção do leite, um leite de qualidade, então tem que ser avaliado sim pós-parto. Então cada indivíduo, cada mãezinha tem que ser avaliada individualmente de acordo com a sua vida gestacional. Tá. Quero saber o seguinte: quais as consequências de uma alimentação que de repente não foi balanceada durante a gestação, não só para a mãe, mas também para o bebê? Tá. Vamos falar da diabetes gestacional rapidinho? Porque aí é uma consequência que, né, é assim, vamos supor, a mãe, ela vem a desenvolver diabetes gestacional, né? Por uma alimentação inadequada, o excesso de peso. E o que acontece com a diabetes gestacional? Né? A mãe ela tem uma resistência à insulina. E aí, essa resistência à insulina, eu tenho muita glicose circulante ali no sangue, né? Essa glicose em excesso, que não consegue entrar dentro da célula para gerar energia, ela passa ela vem ali pela placenta e ela chega até o bebê. Esse bebê começa a se alimentar e se nutrir com aquela quantidade de glicose. E aí, o que vai acontecer? Vamos falar de um jeito bem simples. Começa a produção em excesso de insulina. E a gente sabe que a insulina, ela é um hormônio anabolizante. Então, o que acontece com esse bebê? Ele cresce. E aí, na hora do parto, eu posso ter dificuldade na hora do parto, porque é um bebê grande. Aí, chegou a hora do parto. A mamãe ganhou, tem um neném lá. E aí, o que acontece? O neném nasce e ele vai simplesmente tomar aquele colostro, aquele leite da mãe, que não tem aquela quantidade de insulina que ele estava acostumado a tomar ali, a ingerir dentro da barriga da mãe. E aí, o que acontece, Teru? Começa a ter uma hipoglicemia. Por quê? O leite não é suficiente para repor as necessidades daquele bebê que estava acostumado. Então, aquele bebê estava acostumado ali na placenta a receber uma quantidade X de glicose. Ao pós-parto, ele só tem ali o colostro da mãe, é o leite materno, e ele vem a desenvolver uma hipoglicemia. Olha e aí aí. É muito complicado. Olha, realmente, o nosso corpo está todo interligado. Para resolver diabetes gestacional, precisa de acompanhamento profissional. Então, você que tem percebido alguns sintomas, a gente já gravou programas aqui sobre isso, você pode encontrar ajuda com o profissional. Agora é o seguinte, quero saber, doutora, qual é a importância da mãe ficar longe de alguns alimentos e elementos nocivos? Tem até uma tela aqui que eu queria mostrar. Durante a gestação, coisas que ela pode, assim, passar longe. Total, né, Teru? Como a gente falou da resistência à insulina, né, que essa mãe vem ali pela placenta passar toda essas nutrientes, esses excessos, né, que a mãe vem ali a consumir, a gente tem aí a cafeína. A cafeína é um estimulante, né? Então, esse bebê está recebendo esse estimulante. A fritura. A fritura que é gordura, né? A gente tem aí um colesterol. Esse bebê também está recebendo isso. A gente tem drogas, álcool, tudo isso o seu bebê está recebendo.
Então, ele vem quando, vamos supor, pós-parto, eu tenho uma abstinência de todos esses elementos, né? Carne crua. Então, isso é muito importante. A gente está ali associado também à mãe o perigo da própria toxoplasmose, né? Da higienização de frutas, verduras e legumes, da própria carne, né? Da contaminação cruzada que vem essa carne crua. Então, isso é muito importante. Tem que ter muita atenção nesse momento. Bom, recado dado aqui da Nutri é o seguinte, gente, gestação é para ser uma fase boa da vida. Existem cuidados que a gente precisa tomar para que seja realmente boa. Chegou uma última pergunta que eu quero trazer na tela nesse momento, da Osana. O ômega 3 pode ser tomado por conta própria? Realmente, a gente tem visto, né, Osana, muita propaganda, muita oferta de ômega 3. Existe diferença na dosagem ou ela pode tomar essa dosagem comercial que é vendida sem receita, doutora? Teru, toda suplementação, todo medicamento, toda suplementação tem que ter orientação de um profissional, porque cada indivíduo responde de forma diferente. Então, até mesmo para o ômega 3, que é muito importante, precisa sim de uma orientação, porque às vezes aquela promoção que eu encontrei na farmácia, né, aquela quantidade de miligrama que eu encontrei na farmácia, não é suficiente para repor as minhas carências nutricionais, ou vice-versa, ou eu estou ali em excesso também. Então a gente tem que tomar cuidado com os excessos, com as faltas, então por isso que eu preciso de uma orientação de um profissional. Para as mãezinhas, né, vegetarianas, a gente sempre indica o ômega 3 do óleo de linhaça, um grande exemplo. O óleo de linhaça, eu tenho ômega 3, 6, eu tenho ômega 3, 6, 3 e 9, né? Então, a gente encontra em óleos vegetais e a gente consegue fazer essa reposição com 2 colheres de sopa por dia. Então, isso é muito importante. Às vezes eu tenho lá na minha casa, posso fazer essa reposição. Maravilha, maravilha. Eu sei que eu falei que era a última, mas chegou uma boa aqui em tempo real. Vamos trazer aqui na tela? Olha aí, a Gabriele Ângelo está perguntando. Mamães que fazem suplementação para atividades físicas antes da gestação, será que elas devem continuar fazendo essa suplementação durante a gestação, doutora? Não, é o momento agora de passar com um profissional, avaliar, né? Geralmente essas suplementações para atletas são diferentes das suplementações da necessidade para gestante. Então, mas é o momento de avaliar. Eu acho que ela está querendo... Eu acho que ela quer dizer, desculpa te cortar aqui, doutora, mas eu acho que ela quer dizer o seguinte, vou continuar ativa, vou continuar fazendo minha atividade física e eu já estava acostumada com essa suplementação por conta da atividade física. Acho que ela não está querendo substituir uma pela outra. Mas é seguro ela continuar, porque existem aminoácidos ali, existem proteínas ali que, de repente, eu não sei se vai sobrecarregar o sistema da gestante. Então, exatamente por isso, tem que avaliar, é importante que a gente venha saber quais são esses suplementos, se é BCAA, né, essa quantidade de aminoácido, de tipo creatinina, magnésio, whey. Tudo isso, whey, né, que é uma quantidade elevada de proteína, então a gente tem que avaliar para não vir a sobrecarregar o sistema metabólico. Então, por isso, tem que ter uma avaliação. Para você ter uma ideia, mãezinhas que geralmente ali tá praticantes de atividade física. Eu até deixei aqui pra gente, para não me perder, para falar para vocês. Então, geralmente, a mãe, quanto que eu devo aumentar a minha ingesta calórica diária? Praticantes de atividades físicas. Olha só, é pouquinho. São só 300 calorias por dia que eu vou aumentar. Mãezinhas que não são praticantes de atividade física, que têm a vida sedentária, apenas 200 calorias. Então, eu não tenho que aumentar a minha ingesta de alimentos ou de esse monte de suplementos. Então, eu tenho que ser avaliado. Então, se eu sou praticante de atividade física, tem que sim passar por um profissional e avaliar quais são esses suplementos, né? Maravilha! A conversa rendeu aqui com a doutora Alessandra Araújo, Nutri. Você está vendo aqui o Insta dela, tá como a Lenutri com 2 L's. E você pode conhecer mais o trabalho dessa maravilhosa profissional. Obrigada por participar com a gente hoje, doutora. Obrigada, Teru. Boa tarde aí para todos vocês. Obrigada. Bom, vamos para um intervalo rapidinho. Na volta tem papo sério por aqui. Será que crianças sofrem com depressão e ansiedade? É o Claramente de hoje. E temos 2 receitas de vitaminas para você fazer aí. Uma de banana com cenoura e a outra de beterraba e banana. É já já.